Moisés Lins, a Voz Notícia que Itaenga conhece. Com certeza, quem não me conhece, né, procure conhecer. Quem não conhece, procure conhecer. Mas para me conhecer tão fácil, né, os caminhos são os mais práticos, os mais comuns, né? Eu sou daqui, né? Quando alguém escuta a minha voz, já diz, esse aí é de Lagoa de Itaenga mesmo, esse aí é verdade, né? Quando me vê também, viu, Júlio? E Júlio, vocês estão vendo aqui, né? É esse jovem alto, loiro, né? Dos olhos azuis. Azuis, Júlio, são verdes, esses olhos. Mais ou menos, né, Júlio? Minha gente, nós estamos com muita satisfação recebendo aqui hoje o pessoal do CREAS. Nós anunciamos, nos comprometemos, né, com os nossos ouvintes, que neste momento nos dão a alegria de estar acompanhando o nosso programa, no horário tão oportuno, no horário de almoço. Você está aí na comodidade do seu lar, acompanhando a Rádio Itaenga FM, que é esse veículo de comunicação, né, esse canal de comunicação entre os órgãos e o povo, né? E nós aqui oportunamente estamos recebendo hoje toda a equipe do CREAS. Vamos dizer toda não, mas pelo menos 70%, né, está aqui. Estamos apenas contando aqui, lamentando a ausência do orientador social, o Marcílio, e também da doutora, da advogada Ana Paula. Mas estamos aqui com a nossa amiga Maria José, que é a gerente de proteção especial, né? E ela já vai fazer aqui de forma introdutória o começo da nossa conversa. Boa tarde, Zezé, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui, viu? Boa tarde, Moisés, boa tarde a todos os munícipes de Lagoa de Itaenga. Dizer que é um prazer imenso estarmos aqui novamente a essa tribuna para prestação de conta, na realidade, a você, querido ouvinte, que é merecedor de todas essas informações que a gente vem trazendo ao longo desse período e com êxito. A gente vem também hoje aqui para falar um pouquinho desse serviço, do que é, como se faz, quem atende, e por isso que estamos aqui com a equipe toda para prestar conta à população. Zezé, eu já subentendo na nossa conversa inicial de que o CREAS, ele não é um organismo criado nem está em funcionamento para pessoas que estão, não é, no gozo da plenitude da sua cidadania. Correto? Justamente, Moisés. Muito bem. Veja, a gente vai se reportar um pouquinho lá em 1988, naquela Constituição não cidadã. É do meu tempo, mas vamos lá. Então, a Seguridade Social, dentro da Seguridade Social, a saúde, a previdência e a assistência social estão lá, no parâmetro da Seguridade Social. Então, saúde é para todos. A previdência para quem contribui. Então, o cidadão precisa contribuir para receber. Na assistência social, enquanto política pública, é para quem dela necessita. Então, se o cidadão está no gozo de todos os seus direitos... Mesmo que seja necessário ir buscar. Mesmo que seja necessário ir buscar. Ir até o serviço. E, muitas vezes, o serviço também vai até o usuário nessa perspectiva. Certo. De estar ali para quem dela necessita. É por isso que a gente vem falando muito de gerência de proteção social básica, gerência de proteção social especial, porque elas se diferenciam. A gerência de proteção social básica, que é coordenada pela nossa amiga Silvanelli, é para prevenção. A gerência de proteção social especial é para tratar os riscos, muitas vezes, de vínculos familiares que se encontram fragilizados, que se encontram rompidos. E para este serviço, dentro dessa proteção, a unidade que atua é o CREAS. Certo. Nós temos aqui também a doutora Janeale, né? Que é a psicóloga, que daqui a pouquinho ela vai também estar entrando na conversa. E, doutora, eu já me dirijo à senhora dizendo que eu conheço um pouquinho do Lagoa de Itaenga, e quando esses programas verdadeiramente, né, vamos dizer, os programas da era moderna começaram a chegar aqui no município, principalmente na área social, nós tivemos uma grande barreira a ser quebrada, que foi a barreira do entendimento das pessoas. Justamente, Moisés. Veja, eu ainda toco muito nessa tecla. As pessoas ainda têm em mente que a assistência social é apenas para fornecer cesta básica e se referenciam também pelo Bolsa Família. É muito mais do que isso. A assistência social zela e preza por muito mais do que isso. É a autonomia do sujeito, é levar esses serviços especializados, é levar até a família essa autonomia, essa busca de valores. Então, a gente está muito pautado a isso.
É por isso que muitas vezes, onde se distribui cesta básica? Ali na ação social, que não é ação social. A ação social é uma coisa pontual e específica para aquele momento. A gente lida com uma política pública. De assistência. De assistência social. Assistência vem de assistir. Mas eu estou muito sabido, tá vendo? De forma continuada, né? Não é o sujeito não entrou hoje e ali a gente deu o benefício, seja ele na modalidade de cesta básica, de auxílio funeral, de auxílio natalidade, que isso está dentro da lei, da NOB SUAS, não é uma coisa que a gente está inventando, então isso a gente está todo regulamentado, todo respaldado, o indivíduo vem e fornece aquele benefício e vai embora e a gente não quer saber. Não, pelo contrário, existe todo um trabalho de acompanhamento, um trabalho de orientação, um trabalho de facilitar acesso a esses serviços e é por isso que esses serviços precisam existir. Mas vocês ainda encontram na execução desse serviço resistência? Por ignorância das pessoas, por não conhecer ainda por não conhecer, a finalidade. Por não conhecer a finalidade, por não entender. E é compreensível, Moisés, porque é um salto que a gente dá. Mas aí o porquê que a gente está aqui hoje é justamente para continuar essa caminhada de divulgação, de fortalecimento, é mostrar para você que está nos ouvindo lá na zona rural que existe um profissional em formação de psicologia dentro do CREAS, um assistente social, um advogado, que mais tarde as meninas vão dizer a que público atende, para quem é direcionado esse serviço. Então isso a gente está levando até a população, esse trabalho de prestação de contas. Pois não. Vamos entender um pouco mais do que é o CREAS. Agora, doutora Daiane, chegou a sua vez, viu? A senhora quiser me deixar desempregado, não tem problema, viu? Pode soltar a voz aí e dizer pra gente de forma prática, não é? De forma que venha a verdadeiramente penetrar no entendimento de Dona Severina, que está lá no Alto do Fogo, né? Lá no Quartis, lá na zona rural. Mas estão falando aí de CREAS. O que é CREAS? Pergunte aí para a doutora Daiane Moisés, ela que é uma itaenguense, é doutora e é coordenadora do CREAS. O que é isso, doutora? Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É uma unidade pública, estatal, de abrangência municipal. Nele, referencia para a oferta do trabalho social as famílias e indivíduos em situações de risco pessoal e social por violações de direitos. Qualquer pessoa que sofreu algum tipo de violência, seja ela criança, adolescente, adulto, idoso, pode procurar o CREAS, devem procurar o CREAS para procurar ajuda. Doutora, agora, deixando mais claro ainda, esse violência não quer dizer que o camarada levou um tiro, né? Levou uma facada, né? Levou uma pancada na cabeça. Qual é o tipo de violência que é caracterizado dentro desse programa do CREAS? Certo, Moisés. Os tipos de violações de direitos, tipos de violências, logo adiante, Janeália, a psicóloga, ela vai falar. Mas essa questão de levar um tiro, que vai procurar o CREAS, não é bem isso. A gente vai deixar aqui bem claro quais são esses tipos de violências que é atendido no CREAS. E o CREAS também ele tem o objetivo para fortalecer esses vínculos dessas famílias que são fragilizadas decorrentes a alguns tipos de violências, que sofreram violação de direitos. Certo. E essa fragilização eu já subentendo que é justamente a carência de informação, correto? Sim, correto. Qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer tipo de violência, sofreu violência ou tá com dúvida se aquele tipo é algum tipo de violência, vai lá no CREAS, que a gente tem toda uma equipe especializada para tirar dúvidas, para orientar qualquer cidadão de Lagoa de Itaenga. Um outro dia, eu acho que oportunamente agora, porque eu vou precisar disso, de contar essa historinha aqui, eu fui em Carpina e não fui no meu carro, fui de lotação, no transporte alternativo, e duas senhoras conversavam dentro do carro que tinha um casal de jovem, né, visitando ela constantemente, e ela já tinha 78 anos, mas eles insistiam muito perseverantemente, né, estava sempre lá querendo de todo jeito que a mulher comprasse um colchão. E o colchão era para pagar em 48 vezes e era uma verdadeira, né, guerra, né, entre aquele casal, e ela disse que esse pessoal começou até a tocalhar quando tinha alguém da família em casa.
né? Ela aproveitava a ausência de algum parente mais lúcido, né? Quero entender, né? Ou de uma maior velocidade no pensamento, né? Pessoa mais verazmente assim para questionar, e ela sempre procurava essa senhora e era uma verdadeira pressão que ela estava passando. Isso configura um tipo de violência? Veja só, existe isso aí, pode ser alguma coisa decorrente da violência, mas veja só, configura violência. Mas veja bem, eu não fui né, no âmago da questão, vamos dizer assim, né? Para fechar, né? De forma mais prática, se essa senhora vier a ser convencida, né? Porque já passou a ser um constrangimento, não é mais um produto que está sendo oferecido, né? Já está passando a ser até um constrangimento daquela pessoa idosa, daquela senhora. Isso constatado, confirmado que ela comprou aquilo, não estava dentro das condições dela, não estava na programação dela, isso se configura como um ferir o direito dela? Sim, com certeza. Essa questão vai para a parte da violência financeira. Aí já entraria aqui a doutora Ana Paula, que é advogada. Sim, ela entraria na questão de orientação para essa família, para ver como foi que se deu esse tipo de violência. Não só a violência financeira, se ela decorreu algum tipo de abuso financeiro, violência psicológica, isso é todo um conjunto. Eu estou dando aqui, viu, minha gente, exemplos do povo mesmo, né? Exemplos do povo, né? É muito comum a gente ter aqui pessoas que pagam aluguel. E isso não é coisa de Lagoa de Itaenga, não. Isso é coisa que tem no mundo todo, né? Alguém pagando aluguel e por uma dificuldade ou por outra, você naquele mês não sanou aquele pagamento, né? Mas você tem ali a garantia que é daquela questão que eles chamam de o calção. Como é que se dá? A garantia, né, Júlio? Paga um mês adiantado, né? Antes de ir morar ali, né? A fiança, Zezé parece que já pagou aluguel, mas Zezé tá muito afiado, né? A fiança. Então, se aquela pessoa passa a ser frequentemente cobrada, aquilo ali se constitui também um constrangimento ou não? São acordos que devem estar no contrato aí da casa. Já vai para o advogado do CREAS. É importante que o inquilino ele estabeleça acordo com o proprietário, e aí de valores, de prazo. Então cada caso é um caso. Então, se porventura estiver existindo ali algo forçado, algo que configure uma violação de direito, ele é encaminhado para o CREAS, sim. Então, ele é atendido no CREAS. Então eu não estou falando aqui de coisa de outro mundo, né? Está dentro do contexto que vocês atendem, não é isso? Não, justamente. Pessoas que estão constrangidas por isso, por aquilo, quem está sendo constrangido naturalmente, né? Está tendo seus direitos violados, né? É por isso que eu disse, é um acordo que deve existir no contrato de aluguel, e aí precisa ser analisado, precisa ser visto, e o profissional habilitado para fazer tal procedimento é o advogado, o qual contamos com esse profissional dentro do nosso serviço. Veja só, eu sei que esse assunto ele não é muito bom, não é muito fácil a gente absorver, mas é uma realidade e nós temos que estar abordando ele, que as pessoas venham entender ou não. O que nós mais queremos aqui com esse horário, com esse programa, trazendo o pessoal do CREAS, é justamente que as pessoas, né, abram o coração, abram a mente para entender, né, para absorver conhecimento, até porque conhecimento é poder, né? Isso. Quem conhece mais tem mais consciência de seus direitos. Essa questão do trabalho infantil, sim, sim. Né? Que olha, pense numa coisinha complicada de você lidar aqui no nosso meio, na nossa sociedade. Não é coisa só de Lagoa de Itaenga também, né? Eu acho que em todo o contexto social aí do Brasil, né, vamos dizer assim, nós vamos ter dificuldade de lidar com esse problema. Quem é que o pessoal, né, requisitou lá na assistência social para atender esse tipo de situação? O trabalho infantil se caracteriza, Moisés, como uma violação de direito. E para esse assunto, a nossa a psicóloga vai estar abordando quais tipos de violações de direito, inclusive eu estou deixando tipo tudo acumulado infantil aqui para ela, viu? Isso. Muito e bem. Uma coisa, Moisés, que é importante também a gente estar citando, é você que está aí em casa, que está passando por alguma situação de violência, de violação de direito, o qual se enquadre agora quando a psicóloga colocar a posto. Você pode nos procurar. Pode procurar o CREAS, que se encontra ali localizado na rua Eusébio Lins, número 5, próximo ao posto de saúde da Salina.
para atendimento, para procurar informação ou procurar a própria Casa Grande, a Secretaria de Assistência Social. O que não pode, Moisés, é que vocês já passam por uma situação de violência, um tipo de violação, e aí não procurar ajuda, não procurar esse acompanhamento especializado, não procurar uma orientação adequada, porque quando a gente tem informação, Moisés, eu acredito que a gente tem tudo. É verdade. Nós estamos aqui também recebendo com alegria, né, uma itaenguense que agora está na condição de assistente social, né? Então ela conhece mais do que ninguém a realidade, né? O contexto social em que ela foi criada, em que ela cresceu, né? Hoje é assistente social, a doutora Thalita, que vai nos falar um pouco se existe algum trabalho dirigido para orientar as pessoas, porque eu quero crer, né? Eu subentendo que uma criança que está com 8 anos, com 9 anos, né? Sendo utilizada para fazer o transporte na feira, num carro de mão, ela está ali talvez até inconsciente, né? Ela não tem nem consciência de que pode estar sendo explorada, né? Poderia ter aquela sua preocupação dirigida para uma formação, né? Para procurar um conhecimento, né? E contribuir, quem sabe até futuramente, para a sua estrutura como cidadã, né? Como cidadão. Existe algum programa, doutora, voltado para isso? Doutora Thalita, que é assistente social do CREAS. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Existe sim, Moisés. O trabalho infantil era uma violação de direito e essa violação de direito é trabalhada dentro do CREAS. Atualmente, Moisés, o CREAS lançou a campanha Todos Juntos contra o Trabalho Infantil e foi lançada justamente no dia 12 de junho, que foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então, uma das propostas que o CREAS vem realizando sobre tal tema é de ministrar palestra para todas as escolas municipais do município. Isso já feito ou está na programação, ou está sendo planejado? Já foi feito, Moisés, e nós conseguimos bater a meta de todas as escolas municipais do município, da zona urbana, com mais de 1.500 alunos sensibilizados sobre o assunto do trabalho infantil. Certo, mas essas palestras, quem foi o público a assistir? Foram só os alunos ou houve também a participação dos pais? Houve a participação só dos alunos das escolas e dos professores. E, inclusive, através dessa campanha, a gente foi convidado também pela direção do Herente de João Ferreira Bessa para ministrar tal palestra para os professores e, em outro momento, também para os alunos daquela escola. Certo. Não podemos esperar resultado prático, né, desse trabalho importante de informação, de propagação dessa orientação, se não houver o envolvimento dos pais. E essa questão aí dos pais, eu tenho certeza que aqui, pelo que eu conheço Lagoa de Itaenga, né, pelo contexto social que eu fui criado, que eu cresci, né, vamos ter uma grande dificuldade de fazer isso aí, né, verdadeiramente passar a ser um entendimento e uma prática até, vamos dizer assim, de certa forma comum aqui no nosso meio, né, da gente compreender que há uma faixa etária, né, para que a criança venha a ser dirigida a exercer uma atividade, né? E qual é o modo de atividade que ela pode exercer. E isso não é fácil transmitir para as famílias. Verdade, Moisés. Atualmente, o CREAS está trabalhando com visitas domiciliares na casa dessas crianças e adolescentes que estão sendo identificadas em condições de trabalho infantil e também pelo grupo do PAEF, que é um grupo existente dentro do CREAS, que é um programa de atendimento, de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos que possuem um ou mais de seus membros em situação de direitos. Certo. Agora, Zezé, eu vou voltar aqui com o Zezé, porque a Zezé é mais experimentada. Zezé, eu te faço a seguinte pergunta. A nossa ouvinte, ela está acompanhando o programa muito atentamente, já terminou o feijão, né? Está aí agora só na mesa nos ouvindo. E ela está se perguntando, bem, meu menino, ele no sábado, na feira, quando termina a feira, ele traz R$10 para casa. Ele já comprou sorvete, ele já chupou o picolé dele, ele chegou todo animadinho e chegou com R$10 no bolso. Ele estava fazendo o transporte da feira, no carro de mão e tal, não sei o quê. O menino dela tem 10 aninhos. Aí ela diz assim, mas estão querendo tirar isso do meu menino? E o que é que eu vou ter de recompensa? Veja, Moisés, esse é um tema bastante delicado, complexo, porque ele envolve recurso financeiro. Então é uma condição socioeconômica, é uma condição social, mas também econômica que envolve crianças e adolescentes. O trabalho que as meninas do CREAS vêm realizando é um trabalho de sensibilização, porque aí a responsabilidade são dos pais, mas a gente tenta alertar a essas famílias sobre os riscos e consequências que um trabalho infantil pode ocasionar.
pautado, lógico, nos marcos legais, na lei. Ou seja, seu filho foi fazer esse serviço que você falou, a situação do frete ou a situação de da casa de farinha, mas quem garante que esses fatores externos não estão possibilitando a ele, talvez, um aliciamento com o tráfico de drogas, por exemplo? Então, são questões como essa que devem ser levadas em consideração. Outra coisa também é que para as mamães, para os papais, para as famílias que são beneficiadas com Bolsa Família, existe lá no Bolsa as condicionalidades para cumprir. Uma das é manter o filho na escola, manter a caderneta da saúde atualizada, mas também não estar com o filho em situação de trabalho infantil. Agora, Zezé, uma condicionalidade, certo, Moisés. Certo. Agora, há uma pergunta também. Mesmo que seja de forma documental, comprovado que o menino está sendo acompanhado na escola, que ele tem frequência escolar, que ele não é uma criança faltosa, mesmo assim, pela idade, ele já não pode exercer esse tipo de atividade? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não pode estar fazendo um trabalho que não é inerente à idade dele, porque pode estar prejudicando a sua saúde física, a sua saúde psicológica, pode estar carregando um sobrepeso maior do que ele pode estar suportando. E aí a Organização Mundial da Saúde vem lançando também essa campanha contra ao trabalho infantil. E essas crianças, Moisés, elas estão sendo inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é aquele serviço próximo ao posto Santa Alice, para atividades educacionais, para atividades recreativas, para atividades de cidadania. E tem público, né? Porque estamos testemunhando aí a informação que a Eliane me passou, que é muito boa de microfone, viu? A nossa amiga Eliane, se dependesse dela, ela estava aqui todo dia. Brincadeira, tem um medo de microfone, né? Mas a gente tá melhor qualidade, está atuando com muita eficiência ali naquele programa, e fomos informados através dela que já passam de 300 crianças. Justamente, atendidas. Só um detalhe, Moisés. Hoje, não estamos aqui, eu falo aí estamos, porque enquanto município, um órgão está numa rádio, representa o município, não estamos aqui penalizando as famílias. Pelo contrário, queremos acompanhá-las, queremos contribuir para... ser a válvula de escape. Justamente, queremos contribuir para que você, mamãe, você, papai, possa estar superando essa situação junto com suas crianças. Seja no benefício do Bolsa Família, está bloqueado, então a gente vai vendo essa possibilidade de estar facilitando esse acesso, seja no benefício eventual que a Secretaria de Assistência tem. Então queremos fazer esse acompanhamento mais de perto. O que muitas vezes não é entendido pela população é que a equipe CREAS, que está na ponta dessa execução dessas atividades, é que quer penalizar. Não queremos penalizar, pelo contrário, queremos contribuir. Doutora Janeale, psicóloga do CREAS. Doutora, nós queremos saudá-la com boa tarde, boas-vindas, né? Que Lagoa de Itaenga continue lhe dando as condições para que a senhora verdadeiramente venha não só, né, a ser remunerada pelo brilhante trabalho que a senhora está se propondo a fazer, mas como também que a senhora venha no nosso contexto social ganhar experiência. E experiência que não vai lhe faltar, né, doutora? Com certeza. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Boa tarde a todos, né, que estão aqui com a gente, e boa tarde também aos nossos ouvintes, né? Eu estou aqui desde fevereiro de 2017, né? E estou somando, né, com a minha equipe, melhorias para o município de Lagoa de Itaenga. Então, como o Zezé falava do trabalho infantil, que é uma meta, né, que a gente está trabalhando desde junho, a gente sensibilizou muitas famílias e a gente teve uma resposta muito boa, né? Certo. Porque diante de tudo que a gente tem feito, a gente vê a resistência das famílias por conta que você até mesmo falou, né? Do financeiro, de tudo isso. Mas quando a gente começa a sensibilizar a família de tudo quanto a criança ela pode ser exposta, então eles começam a ter outro olhar, né? Então a gente tem comprovado que o trabalho infantil, ele prejudica, né, tanto na aprendizagem da criança, como expõe também a criança à violência, né? Como assédio sexual, esforços físicos intensos e acidentes, né? Ô, doutora, dentro desse contexto aí que estamos falando, da criança, né? Da criança que às vezes não tem nem noção do que é dinheiro, mas gosta de dinheiro, né?
ouve tanto falar em dinheiro e ver tudo aqui na Terra, né, quase que 100% se resolver através do dinheiro, que ela passou já de pequenininha a gostar de dinheiro, né, a pedir dinheiro, né. Essa questão da medicância, doutora, pela criança, né, porque aqui em Lagoa de Itaenga nós podemos observar que não é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito generalizada, não está, ainda está, vamos dizer assim, a níveis toleráveis, vamos dizer, né, a níveis toleráveis, mas se uma criança na rua que eu não identifico o pai, que eu não identifico a mãe, que eu não sei qual é a família, eu não sei a idade da criança, eu não sei também o pra quê, não é? Apenas uma criança que está ali me pedindo, me dê 50 centavos, me dê R$1, me dê R$2, né? Me dê um dinheiro. De que forma eu estou agindo correto? Eu dizendo não ou matando a vontade daquela criança? Que é que a senhora, como psicóloga, se a senhora encontrar aqui em Lagoa de Itaenga uma criança, ela pedir R$1, a senhora tendo, a senhora, para o bem dela, nega ou vai dar aquele R$1 para a criança? E de que forma a senhora, atendendo aquele pedido da criança, a senhora vai estar contribuindo para um caminho troncho da mesma? Se é que a senhora me entendeu. Entendi, sim. Muitas vezes, né, a gente, por olhar uma situação penosa, ver que a criança muitas vezes está com fome, a gente até tira e realmente dá, né? Eu acho que seria indicado a gente ver a necessidade, né, daquela família e daquela criança, e quando a gente contribuir, sempre contribuir com algo produtivo, se a gente tiver com alimento na mão, ajudar em forma de alimento e não em forma de dinheiro. Né? Porque o dinheiro faz com que cresça, né, cada vez mais esse capitalismo, né, que vai crescendo desenfreado, e cada vez tanto criança como todo mundo quer mais, né? Dinheiro, coisas, objetos. É verdade, porque eu fui criança e não faz muito tempo, né? Ainda sou bastante jovem, conservado. Não ria não, Júlio, eu tô falando sério, não é? Mas eu fui criança quando se eu chegasse em casa com uma goiaba, uma fruta, que era uma coisa muito comum, um cacho de pitoma, qualquer coisa, minha mãe me indagava, queria saber de onde foi, quem me deu, né? Hoje a gente vê que isso está sendo relaxado pelo tempo, né? Se a criança vem pra rua, se ela pede 50 centavos e alguém dá, ela gostou. Então o lugar dela não é em casa perto dos pais, é lá na rua. E a senhora não vê essa vulnerabilidade, né? Essa questão de risco, né? Eu acho que a criança está exposta ali ao risco. Eu mesmo, dificilmente eu dou. Eu vou ser muito sincero. É um pouquinho de pirangagem também, mas a minha preocupação primeira é para que aquela criança ela não tome gosto de estar na rua porque alguém está deixando ela estar na rua porque ela está pegando as coisas. Chega em casa, a mamãe não pergunta de onde veio e para onde vai. Isso é trabalhado também, doutora? Através do CREAS? Com certeza, né? A gente escutou isso de muitas famílias, né? Que essa recompensa do carregar frete, o dinheiro que traz, porque compra um celular, compra um chinelo, compra uma roupa. Então, essa questão ainda de dinheiro, ela é muito intensa, né? Mas quando a gente conversa com a família, começa a sensibilizar essa família, a família começa a entender, né? Como vem tantos riscos, né? Tanto para a saúde, como também psicológico para essas crianças que estão trabalhando. O quadro que a senhora vê hoje, socialmente falando, a senhora é daqui da região, é da nossa vizinha querida aqui, Terra da Farinha, Feira Nova, e a senhora conhece também que Feira Nova, o contexto social não é diferente do nosso, né? De Lagoa de Itaenga. A senhora tem esperança, doutora, que a gente venha a mudar esse quadro? Com certeza, né? Como o Zezé falou agora há pouco, existem os benefícios, né? Que, como existe o Bolsa Família, e o Bolsa Família, ele tem que ser repensado e as famílias usarem o dinheiro para os filhos, e não como hoje muitas vezes as famílias usam como um recurso financeiro que elas têm para pagar água, luz, feira. E quando isso for usado realmente para a família, para os filhos, destinado aos filhos, vai erradicando essa questão de trabalho infantil, né? Porque esse dinheiro vai ser revertido para algumas coisas que eles possam comprar, que realmente precisam. Ô, doutora, eu coloco também como um público de risco. Quando eu vejo aqui, é muito comum a gente ver aqui em Lagoa de Itaenga, meninas aí aparentando, né? Claro que eu não vou pedir a certidão de nascimento de ninguém, né? Mas aparentando assim aos nossos olhos, 12, 11 anos, 10 anos, né? Já em vida sexual ativa, né? Algumas já mãe, né?
uma criança carregando outra criança, né? Às vezes não, já nem mais no ventre, já no bracinho, né? E essas questões, doutora, como é que a senhora tem trabalhado, tem enfrentado, usando o seu lado técnico, né? Porque a senhora é um ser humano também, né? Mas é um ser humano, se qualificou, né? E através da psicologia a senhora poderia trazer uma palavra, uma orientação. Isso pode ser trabalhado, doutora? Está sendo através do CREAS na sua área? Sim, com certeza, né? Isso se configura como violência e abuso sexual, né? E também exploração. Quando existe consentimento da parte, né? É mais complicado, mas a gente também trabalha tudo isso. Porque no CREAS, o papel do psicólogo é essa acolhida, essa porta de entrada, né? De acolher o usuário, né? Uma escuta qualificada, né? E visar sempre esse fortalecimento. Essa escuta qualificada, na linguagem que Dona Maria entenda, que quando ela se confronta com a senhora lá no CREAS, ela vai poder abrir o coração, né? Com certeza. Saber que está falando com uma pessoa que, além de ter a parte técnica, né? A senhora está tecnicamente preparada, mas também a senhora está ali com o coração querendo compreender, né? Então, assim, a gente, né, trabalha fortalecendo esses vínculos familiares, né? E visando sempre essa reconstrução das famílias da situação que está sendo apresentada. Então a gente tenta reconstruir toda a situação para que ela, né, possa ser inserida novamente na sociedade, na família, e tenha sempre um novo recomeço. Mas o fruto desse trabalho, doutor, ele só pode vir se não houver resistência por parte da pessoa que requer o trabalho. Com certeza, né? Então o usuário ele tem que estar sempre procurando o serviço e também querer a nossa ajuda, querer a ajuda dos profissionais. Se eu perguntasse hoje à doutora Janeale, né? Se a senhora tem inúmeros, né, frutos desse trabalho realizado pelo CREAS na sua área, a senhora diria que alguns? Bom, como CRAS, né, que eu já passei 4 anos em CRAS, eu tenho vários frutos, né, positivos, números muito bons. E aqui também a gente já começou, né, com o pé direito, a gente já tem muitas coisas positivas já diante de todos os tipos de violações, não só como abuso sexual, que você tinha falado, mas violações como situação de rua, violência física, negligência, abandono, né? Pessoas com deficiência também, que a gente vê muito que a família, né, muitas vezes abandona ou trata mal, todo esse tipo de violência, né? A gente tem um atendimento bem intenso, né, Daiane? E a gente não para, né? Os dias são bem... intensos, vamos dizer assim. Como, pelo público, né? Que tenha sido atendido. Doutora Daiane, alguma dificuldade nessa área para que a gente possa ir trabalhando, malhando? Estamos malhando em ferro frio ou vamos fazer uma ferramenta boa nessa área através do CREAS? Moisés, eu digo a você que estamos fazendo essa ferramenta boa porque temos o apoio da nossa gerente de proteção especial, temos o apoio do secretário de assistência social e da nossa prefeita. Então, com isso, com o trabalho em equipe, em conjunto, estamos fazendo essa ferramenta boa e estamos, como o Janeale falou, estamos andando com o pé direito desde o começo do ano, desde o dia 4 de janeiro, que encontramos um caso. E aí, esse caso está quase concluído com sucesso. Ele está caminhando com sucesso. Muito bem. Ô, doutora Maria José, a senhora me prometeu que teria uma boa notícia, né? E eu estou fazendo aqui que não estou nem aí, né? Mas vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes, né? De forma, eu gostaria de ser aqui porta-voz de um grande número de ouvintes neste momento e fazer a seguinte pergunta: o que aqui está sendo dito é fantasia e o que é prático? Na sua opinião, o que é prático? Veja, Moisés, tudo que nós vem falando, vem colocando aqui é realidade. Bastante realidade. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho. Não podemos divulgar nome por questões éticas, por questão de sigilo. Sim. Mas aí as famílias estão sendo acompanhadas, estão sendo orientadas. Tem uma contabilização aqui que eu pedi para a Daiane fazer. Já foram mais de 150 atendimentos individuais
Então, são 150 famílias que estavam sem esse chamado atendimento personalizado, né? O atendimento Vocês sabem quem é que está tratando. O atendimento desse profissional. Mais de 41 famílias em acompanhamento diário. Então, quando a gente fala em família, não está tratando apenas o pai ou a mãe, mas a matricialidade familiar, um contexto todo. E esse apoio que Daiane falou, que é de suma importância. A gente tem um secretário que entende da política. A política, eu falo política, não política partidária, mas enquanto política pública. A gente tem uma prefeita que é sensível a essas questões, que nos dá suporte, desde a materiais de expedientes, desde ao uso de transporte, desde a capacitações ofertadas pelo governo, pelo Estado. E isso tem contribuído em todo esse trabalho que é desenvolvido. Agora, resultados temos, como eu lhe disse, são sigilosos. A gente não vai dizer, olha, tal família não está mais naquela situação de violência física, tal família não está sofrendo aquela violência, aquele abuso financeiro daquele idoso. Então é um trabalho minucioso que com certeza já temos resultados e vamos continuar avançando na busca desses novos resultados. Um detalhe, Moisés, que eu acredito que é importante a gente estar citando aqui nessa tarde, é as formas de encaminhamento. Como é que eu vou chegar no CREAS? Você que está nos ouvindo, se está passando por alguma situação de violação, seja ela uma violência física, uma violência psicológica, um abuso financeiro, principalmente a gente vê isso parte de idosos. Idosos, é verdade. Uma situação de violência, seja ela o abuso sexual ou a exploração sexual. E aí é bom a gente dizer a diferença, que abuso sexual é uma coisa, exploração é quando envolve dinheiro por uma prática ilícita de uma situação, uma situação de abandono, de negligência, de mendicância, como foi falado aqui, de vivência de rua. Estamos trabalhando com casos, como a Daiane falou, desde janeiro desse ano, e ainda estamos trabalhando. O município não tem porte para uma alta complexidade, mas estamos articulando também com outro município essa alta complexidade, essas parcerias que são formadas quando chegamos em o CRAS, quando chegamos em um CAPS. O porquê, Moisés, muitas vezes a gente tem a ideia de segregar. O indivíduo que é da assistência, ele não é da saúde. Pelo contrário, existe esse trabalho em equipe, buscando a intersetorialidade. Porque eu não vejo isso executado, esse trabalho todo tão importante ser executado de forma prática se não houver toda uma cadeia envolvida, né? Justamente. Principalmente a questão de saúde e educação, né? Não tem como trabalhar o social sem que não haja uma porta aberta na saúde e na educação. A Thalita, a assistente social, falou desse número que foi abrangido, essas crianças e adolescentes, essas palestras, mas quem nos possibilitou? A secretária de Educação, que aderiu a essa proposta, que foi sensível a essa campanha, que entende que informação é tudo também. Verdade. Que informação, quando o cidadão ele está empoderado de informações, quando ele é sensibilizado pelo lado do que é bom, porque aí, Moisés, tem informações que não são boas. É verdade. Mas quando a gente leva a população, a gente leva informações boas, e é o que a Secretaria de Assistência Social, através desse serviço do CREAS, vem ofertando para a população. Doutora Janeale, é mais difícil trabalhar a questão da valorização da cidadania no ser maduro ou no ser verde? Se é que a senhora entendeu. Na criança, que às vezes não tem entendimento nem daquilo que você está falando, que você está convencendo ela do melhor caminho, da melhor decisão, ou na cabeça daquele idoso, né? Aquela pessoa que às vezes foi criada de forma rude, né? E ele persiste em, às vezes, até ignorar a figura do psicólogo, achando, não, eu não estou precisando de médico de doido, não. Eu não estou doido, né? Eu não estou doida, não estou maluca, não sou doida, né? Com certeza na figura do idoso, na figura do idoso. Figura do mais maduro. Porque já existe uma cultura, né? Já existe todas tudo enraizado ali, e para mudar é mais difícil. Vocês têm feito algum trabalho ali em conjunto com o CCI? Mas com o trabalho de formiguinha a gente vai chegando lá. Certo. Né? Então no CCI também a gente fez um trabalho lá, né? Teve um encontro também sobre violência, né? E foi muito bem aceito, eles colaboraram muito bem. E olha que o público do CCI já é um público com a consciência, né, de viver em sociedade, né?
Porque eles estão ali agrupados, né? Tem todo o movimento, eles ali participam de recreação, né? Então já são cabeças melhor de trabalhar. Mas tem aquele idoso amuado, né? Aquele camarada que está lá na caverna, ele não sai da loca, né? E vocês, quando identificados, vocês vão precisar ir lá convencê-lo de ser... Primeiro, pois não, doutora Daiane? Nessa questão do CCI, é importante dizer, porque lá o público são os idosos. E fomos lá fazer essa roda de conversa, fazer esse momento de orientação dos tipos de violências que eles podem sofrer. E aí também a questão do abuso financeiro, que é o mais... Esse é o mais presente. O mais presente na questão dos idosos, onde as pessoas ficam pegam empréstimos no cartão, e quando os idosos vão ver, o dinheiro está descontado por conta desse empréstimo. Doutora Daiane, nós temos aqui a onda e está recebendo através de uma ligação telefônica, não de um idoso, né? Júlio, você ficou rindo, disse, não, é o diácono, né? É o professor Otacílio, né? Que está com a gente. Professor Otacílio, boa tarde, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no programa. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. E todos os componentes que estão aí com você, nessa mesa redonda tão gostosa, tão boa, tão produtiva. E gostaria que a população de Lagoa Itaenga abrisse os ouvidos para escutar, como também o coração para acolher todas essas informações tão importantes para a construção da sociedade, a construção da nossa comunidade. Olha, eu tenho uma alegria de dizer que em todos os setores do município eu tenho percorrido e sinto a vontade, o desejo de querer acertar, de querer fazer algo, de querer trabalhar, de querer mostrar serviço também, render do município. Eu sinto isso desde a assistência social até o CAPS, o CREAS e outros setores da Secretaria da Saúde, a educação. Então eu sinto que todo esse pessoal estão com uma vontade muito grande de querer fazer algo pelo nosso povo. Então, professor, a nossa esperança está verdinha. Claro que sim, claro que está verdinha, estamos iniciando uma nova etapa, um novo rumo, uma nova história, porque cada administração, ela marca com o seu rosto, e o rosto dessa administração, me parece, vai ficar um rosto bonito, não vai ser um rosto maquiado, vai ser um rosto verdadeiro, um rosto de suor, de luta, de sacrifício, mas um trabalho muito bom, muito integrado. Agora, é claro, por mais integração que haja, tem que haver mesmo essa integração, né? Por exemplo, a Secretaria de Saúde vai detectar que uma criatura está com fome. Para onde é que ela vai mandar? Se chega um paciente que precisa de um tratamento psicológico, para onde é que ela vai mandar? Então, as forças devem estar se interagindo, devem estar se complementando, deve estar em parceria com o outro, de forma que todos tenham a mesma linguagem. Não pode ter linguagem diferente. Não, mas aqui é a saúde. Lá vem um camarada que não tem nenhuma informação. Ora, e por que não dar informação a essa criatura? E por que não indicar canais viáveis para as devidas informações? Informação é poder, né? De trabalhar em conjunto, de trabalhar em parceria. Tanto é que eu faço parte do Conselho de Assistência Social. Pois não. E ontem nós descobrimos muita coisa, vimos muita coisa que precisa que o Conselho ele entre juntamente com toda a equipe da Secretaria de Assistência Social para o desempenho do seu trabalho com mais amor, com mais carinho, com mais visão. É isso que a gente está querendo dessa administração e já estamos vendo sinais muito importantes. Já vemos sinais importantes. Sim, uma assistência social, Moisés, que estava capenga, estava numa situação terrível, documentos e fichas e tudo mais, para ser restaurado isso. Até agora, eu acredito que esses meninos
foram, de fato, os baluartes de toda a assistência social de Lagoa de Itaenga. Ô, professor. Uma saúde também precária, como se iniciou aqui, raio-x quebrado, laboratório quebrado, tudo desmantelado, sem computador, sem nada. Olha, foi sei não. E hoje a gente chega naquela casa de saúde, parece um hospital particular, primeiro mundo, uma coisa bem zelada, cuidada, higienizada, as camas todas cobertinhas, tudo direitinha. Não é com lençol de TNT, é com um tecido mais digno, um tecido, de fato, de não fazer vergonha. Qualquer um que estiver deitado naquela cama e o outro vai visitá-lo. Ô, professor. Médico atendendo, remédios, o laboratório funcionando. Olha, não sei, é preciso que a população venha visitar os prédios, venha visitar as secretarias e constate o ontem e constate já o hoje, para você ver a realidade hoje, como é que está saúde, educação aqui em nosso município de Lagoa de Itaenga. Ô, professor. Juntamente com todos os outros órgãos que estão atrelados e trabalhando em parceria. Professor Tarcísio. Olha, será uma alegria muito grande, viu, poder agendar com o senhor. Claro que o senhor é um homem extremamente ocupado, mas será uma alegria muito grande, né, agendar com o senhor para a gente fazer aqui um programa. O senhor vai ficar bem à vontade, porque nós já estamos aqui com o tempo estourado e o tempo não é o meu tempo, é o tempo do presidente, viu? Eu entendo, sim. Então, muito obrigado por esse momento. Sim, senhor. E até uma outra ocasião. Um abraço grande, viu? Até logo. Doutora Janeale, foi um prazer muito grande, viu, recebê-la aqui. Essa é apenas uma primeira, né? De muitas. De uma série, né, que teremos aqui de programas, né, para que a gente possa estar conversando com a população. Doutora Daiane, muito obrigado também. Doutora, diga aí pelo menos um obrigado, doutora Janeale. Bom, que agradeço, né? Muito obrigado e estamos, né, a equipe está toda completa esperando quem precisar dos serviços. Muito bem, como diz a Zezé, junto e misturado, né, Zezé? Sim, boa tarde, sem viu? Dúvida, valeu boa vocês tarde, ter vindo Moisés, aqui. Muito obrigado. Doutora Daiane, muito obrigado, viu, pela sua visita aqui. Thalita, rapidinho, diga, doutora, obrigado. Obrigada, Sim, Moisés, obrigado aos ouvintes. E rapidinho aqui, nossos parceiros, como o Zezé falou, temos a saúde, temos a educação, temos o CAPS, que está ligado também com o CREAS, temos o CONDICA, o CRAS, o Conselho Tutelar e também os horários do CREAS de segunda a sexta, de 8 às 17, trabalhamos lá no CREAS e também trabalhamos em externo, no CREAS em ação. Relógio bonito, doutora. Quando eu Obrigada. fizer 15 anos, eu quero ganhá-lo de presente. Coisa linda. Tchau, pessoal. Vem aí, Manuel Antônio, alegrando sua tarde na Itaenga FM. ZYX 824, Rádio Comunitária.